Olá, galerinha! Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né, que trata sobre a questão dos africanos no Brasil, todo esse processo. E a gente trabalhou na aula passada até a chegada deles aqui, a comercialização, né, a venda desses escravos. Então, a gente vai entender agora um pouco do seu cotidiano de trabalho e também de como é que eles resistiram, né, a todo esse processo. Então, o trabalho escravo, a gente vai entender que os escravos estavam em todos os âmbitos sociais, tanto no campo como na cidade. No campo, eles eram destinados principalmente, né, ao trabalho no engenho. E no trabalho do engenho, então, eles trabalhavam nas plantações, na colheita. Em período de colheita, em que deveria haver o beneficiamento daquela cana e transformar em açúcar, eles chegavam a trabalhar mais de 18 horas por dia. Então, era exaustivo. Algumas mulheres eram destinadas ao trabalho doméstico, mas também não tinha descanso não, às vezes no período de plantio, colheita e também para a lavoura. Então era um trabalho extenuante, cansativo, tá? A cidade, eles trabalhavam em venda de mercadorias, aqui nós temos uma cena, né? As mulheres trabalhavam como lavadeiras, também vendiam comidas e comércio, né, ambulante. E também poderiam trabalhar em outros ofícios, né, como sapateiro, ferreiros, padeiros, dependendo das suas habilidades. E, claro, em serviços domésticos. A quantidade de escravos no meio urbano era bem menor. E esses escravos do meio urbano, às vezes, tinham uma. Não vou dizer que seja mais leve, mas eles tinham uma possibilidade, já que eles trabalhavam em alguns ofícios, que iam além daquilo até que o seu dono, né, tinha como trabalho, eles poderiam estar juntando dinheiro, é chamado escravo de ganho, tá? É uma especificidade. Então, nisso, eles poderiam juntar dinheiro e um dia, quem sabe, comprar a sua liberdade. Era raro, claro, eles conseguirem, porque nenhum dono de escravo ainda estava disposto ali, vou me desfazer do meu escravo, vou cobrar barato aqui para ele comprar a sua alforria, né? Sua carta de alforria, que é a sua carta de liberdade. Mas, enfim, essa possibilidade existia. Nas cidades também, gente, tem os escravos chamados tigres. São os escravos que vão carregar baldes com dejetos, né, com fezes. São chamados de tigres porque as fezes iam caindo, eles ficavam manchados de fezes para jogar no oceano. Então também tinha esse ofício que é um dos mais insalubres, né? Posso dizer assim. Então a rotina de trabalho era intensa, como eu coloquei, em torno de 18 horas em determinados períodos, mas no mínimo começava de 5 horas até umas 19 horas da noite. E eles trabalhavam, saíam da colheita, iam para beneficiamento do açúcar, então eles estavam em constante serviço. Nos períodos entre safra, né, eles iam fazer algumas construções, reparos, né, limpeza da plantação, enfim, eles não tinham período de descanso. Feriados, sábados, domingos também era o dia de trabalho. Então, a alimentação é precária, muitos recebiam apenas uma alimentação diária. As fazendas eram repletas de frutas, mas eles eram proibidos de se alimentarem dessas frutas. É aí que vem aquele coisa, não come manga, menino, não come manga e leite. Vem daqui, não, você vai dar febre, vai adoecer. Vem desse período, porque os escravos, ou eles comiam a manga, ou eles tomavam leite. Eles não poderiam escolher as duas coisas, então era uma forma de proibir eles comerem essas frutas. Estragavam até, mas é só para dizer que eles não deveriam comer, eles deveriam obedecer. Eles eram mal vestidos, né, maltrapilhos. Ainda tem os escravos que eram usados para questão sexual, tanto homens como mulheres, principalmente as mulheres, elas eram estupradas. Então a gente tem todo esse processo, né? Os homens brancos, né, senhores de engenho, eles, né, por uma questão religiosa, acreditavam que não podiam sentir prazer com as suas esposas brancas, mas com as negras era como se elas fossem aquele objeto a ser utilizado. Então eles faziam de tudo para ter esse prazer sexual, então elas eram constantemente abusadas. Nós temos casos aí de que eles obrigavam os escravos a copularem, né, para poder gerar filhos. Então não tinham relações, né,
familiares, era uma questão de gerar filhos. Pegavam um negro muito forte, com uma negra muito forte, boa para o trabalho, e faziam eles terem relações sexuais para a reprodução e aumentar o número de escravos daquela fazenda. Os castigos físicos eram constantes, né? Aqui tem a imagem das chibatadas, elas eram públicas, toda a fazenda ficava reunida para poder os escravos visualizarem a punição. Eles também recebiam palmatórias. Os chicotes não era só aqui no Pelourinho, tá? Era direto durante o serviço. Os capatazes, em qualquer circunstância, chicoteavam. Eles eram punidos com falta de alimento, já não comiam quase nada, então eram punidos com menos alimento ainda, né? Eles eram colocados a uma boca de frande de ferro, né, para tampar a boca, eles não beberem, não se alimentarem. Muitos dormiam amarrados, né, nas senzalas. Então é uma situação que nos leva a compreender que uma vida de escravo não tem nada de fácil. Vocês podem ter estranhado que tem aqui um negro chicoteando. Era uma forma deles, né, de ganhar benefícios. Então, negros se tornavam submissos, muito submissos aos seus senhores, ao ponto de receber essa responsabilidade de ser um feitor, né, que vigiaria os outros negros. Claro que os outros negros não se sentiam bem, né, com isso, mas os negros que ascendiam, né, dentro de uma posição dentro da fazenda, eles tinham benefício, eram melhores alimentados e a sua família, que ele constituiu, poderia também ter esses benefícios, né? Então, há uma alta taxa de mortalidade. Um trabalho no campo, no máximo 15, 20 anos trabalhando no campo de forma excessiva, leva à morte desse escravo, ao seu desgaste físico. Então, eles chegavam no mais tardar 40 anos, né, em torno dessa idade. Então, eles também adoeciam bastante, né, pela falta de alimentação, né, a desnutrição. Então, tudo isso ia levando a uma alta mortalidade também. Mas os escravos resistiam. Isso é algo que a gente tem que ter consciência. Ninguém aceita um processo de escravidão dessa forma, sem resistir, sem tentar caminhos que tragam a liberdade, tá? Então, muitos escravos, eles faziam uma ideia de corpo mole, né? Fingia que trabalhava, no sentido de eu tô resistindo. Então, se não tinha ninguém olhando, se não tinha nenhum capataz, muitos acabavam fazendo esse corpo mole como forma de resistir. Eu não vou trabalhar do tanto que eles querem, eu não vou fazer do tanto que eles querem, eu vou fazer do jeito que eu quero, né? Eles usavam muito disso, de tentar burlar as horas de trabalho, uma forma de encontrar um descanso se eles não estão sendo totalmente vigiados, é uma alternativa. Fraude nas plantações, para você ter ideia, tem vários casos de escravos que incendiaram as plantações. Bota o fogo, bota o foguinho ali o fogo, aqui, ó, fogo. Para se descobrir qual foi o escravo que provocou esse acidente, era muito complicado, né? Então, acabava que acontecendo realmente. Isso doía no senhor de engenho. Era uma forma de prejudicá-lo realmente, financeiramente, porque é um prejuízo. Às vezes, eles estragavam a produção. Tem escravos que chegavam a arrancar os próprios dentes para jogar na moenda, fazer que aquilo quebre, né? Já que eles não tinham outra coisa para jogar. Tinha escravo que às vezes deixava, cortava-se para deixar o sangue cair na garapa e estragar todo aquele processo de produção do açúcar, né? Então acontecia de tudo para tentar resistir àquele processo de escravidão. O suicídio também é uma prática muito comum, tá? Entre eles. Muitos escravos, por saudade, por querer a liberdade, acabavam, né? Por isso que eles tinham que ser constantemente vigiados e à noite muitos dormiam amarrados para evitar que eles cometessem suicídio. Muitas mulheres escravas eram forçadas, né, a engravidar e às vezes engravidavam de estupros cometidos pelos senhores ou pelos outros brancos da fazenda, como o capataz, né? E elas acabavam cometendo o que a gente conhece como infanticídio. Elas tentavam abortar, né? Criavam inúmeras maneiras para abortar aquela criança para que elas não tivessem a mesma condição, né, de estarem imersos na escravidão. Quando elas não conseguiam abortar, elas praticavam infanticídio, então elas matavam a criança ao nascer. Para nós parece um absurdo, mas temos que entender que são mulheres que estão subjugadas à escravidão, não querendo justificar, né, matar uma criança.
estão dentro daquele contexto de opressão, de anos de escravidão e veem aquilo como não vou deixar meu filho sofrer tudo isso, não vou deixar meu filho passar por tudo isso. Então, isso também acontecia, tá? A prática do infanticídio. E a manutenção da cultura. Nós temos aqui a cena de uma capoeira, né, acontecendo. Capoeira já tinha algo bem parecido na África, ela vai ser incrementada aqui no Brasil. Vocês devem saber que a capoeira é uma forma de dança, mas ela é, na verdade, uma luta. Por que eles usavam na forma de dança? Nos poucos momentos que eles tinham de poder viver ali alguma espécie de diversão, eles fingiam estar dançando para os senhores, pensar, não estão dançando, mas eles estavam treinando, tá? É uma possibilidade. Uma outra maneira de manutenção da cultura é chamada sincretismo religioso. Eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, mas eles subvertiam o cristianismo a seu favor. Como, por exemplo, eles criaram a figura de Iemanjá, que parece a mãe de Deus, né? Uma figura cristã, mas não é. Eles vão subverter, e aí Iemanjá é um símbolo, né? Um orixá deles, né? Deles africanos. E também as fugas, gente. As fugas eram constantes. Eles, nas pequenas oportunidades, também se faziam disso. Usavam também de violência, tá? Usavam também de alguns escravas, principalmente, que estavam dentro da casa, que tinham essa condição de acesso àquilo que era do Senhor, chegaram a envenenar, tá? Tem casos de escravos que chegam a envenenar toda a família de uma só vez. Tudo isso como maneiras de fugir daquela condição de escravos. Nós temos, nessas fugas, foram criados os quilombos, né? O que seria quilombos? É um refúgio, né, para esses escravos, mas não só para escravos. Alguns brancos de condição econômica inferior também se juntavam nesses quilombos. Alguns indígenas, fugindo, né, também da escravidão, se juntavam. Então, não eram apenas negros, a maioria eram os negros. Então, eles fugiam para lugares inóspitos que não teriam fácil acesso. E lá eles formavam uma comunidade, né? Como está na imagem, um casebre simples, né? E eles se organizavam aqui em torno, né, da sua vivência familiar. E a partir daí tem um quilombo que vai se destacar, que é o Quilombo de Palmares, que vai ter quase 100 anos de resistência, de luta. O Quilombo do Palmares chegou a receber, gente, quase 20 mil moradores. Então era um senhor quilombo, é o maior quilombo da América. E ele estava onde hoje é Alagoas, está no território onde hoje é Alagoas, na Serra da Barriga, então ele tinha um difícil acesso, numa serra. E Palmares vem disso, Palmeiras, eles eram cercados por palmeiras, o que dificultava ainda mais o acesso à região. E lá eles vão se desenvolver a partir de uma policultura. Então, eles plantavam cana, eles plantavam mandioca, macaxeira, vários produtos que pudessem garantir uma alimentação. Era feita uma produção coletiva, ou seja, todos que estavam dentro do quilombo tinham acesso ao alimento, tinham acesso à produção desse alimento e haveria essa distribuição do alimento para todos que estão dentro do quilombo, para que todos tivessem a mesma condição de se alimentar. Então, eles também faziam comércio com lugares próximos, por escambo, né? Entregavam alimentos, recebiam armamentos, era muito necessário os armamentos para a resistência do quilombo. E os líderes que se destacam. O primeiro foi Ganga Zumba. A gente só tem um relato de 2 líderes. Com certeza deve ter ocorrido outros. Mas os 2 líderes que vão se destacar é Ganga Zumba. Ganga Zumba, ele vai acabar fechando um acordo com os homens brancos portugueses, de que ele ia expulsar do quilombo dos Palmares todos aqueles que chegaram fugidos. E os nascidos no quilombo seriam considerados pessoas livres. Então, ele firmou esse acordo para que houvesse uma paz, né, em relação a esse quilombo. E a partir daí começaram conflitos, né? Zumbi, que era muito próximo, ele era o general, comandava esse exército, né, de negros quilombolas. Ele não vai aceitar essa decisão de Ganga Zumba, ele quer liberdade para todos. Então, ele vai lutar para que não haja esse acordo. Inclusive, Ganga Zumba morto por meio de envenenamento. Não se sabe exatamente quem, né? Mas já havia essa disputa, esse conflito com o Zumbi. E é então que Zumbi se torna essa figura de resistência, essa figura-chave de luta, né, contra a escravidão.
e eles vão receber cada vez mais negros fugidos. Então, várias expedições vão ser feitas contra o Quilombo. O Quilombo era dividido em pequenas vilas. Tinha a Vila do Macaco, era o central, que tinha mais de 6 mil pessoas. E ela era cercada, né, por madeira. Eles fizeram barreiras de madeira. E para chegar até lá já era difícil para o exército aí de homens portugueses. E isso tudo foi dificultando derrubar esse Quilombo. Por isso que ele durou tanto tempo. Até que o bandeirante, depois nós vamos estudar sobre os bandeirantes, Domingos Jorge Velho, ele estava na localidade do Piauí, em território piauiense, foi convocado a ir lutar contra o Quilombo dos Palmares. Ele é um bandeirante por sertanismo de contrato, que é isso. Ele vai fazer os seus trabalhos, mas ele precisa se receber por isso. Então ele tem um exército próprio, Domingos Jorge Velho, e ele vai lutar contra o Quilombo dos Palmares. Esse conflito vai durar quase que um pouco mais de um ano e o Quilombo vai ser derrubado, né? Domingos Jorge Velho vai com canhão, com tudo, com mais de 9 mil homens e eles vão conseguir derrubar e incendiar o Quilombo. Zumbi vai fugir e quase que um ano depois é que Zumbi ele vai ser morto. Para vocês terem ideia, né? Ele é morto no dia 20 de novembro de 1695 e ele vai ser morto de uma forma, né, esdrúxula, né, acaba que humilhante. Eles vão matá-lo, vão decepar sua cabeça, vão cortar seu pênis, colocar o pênis dentro da boca dele de Zumbi. Então, para humilhar, né, no sentido de humilhar, a cabeça dele vai ser exposta em praça pública para que outros negros olhem para aquilo e percebam, olha o destino daqueles que tentam ir contra a escravidão. Então, essa história do Brasil marca que, né, cada estrutura do Brasil colonial e que foi herdada pelo Brasil imperial, que nós somos herdeiros atualmente, tem sangue negro, tá? E sangue negro que lutou sim para ir contra essa escravidão. Então, que possamos observar o Brasil por esse viés. E até mais, gente, até as próximas aulas. Fiquem bem, tá, gente? Fiquem em casa, se cuidem.